Senhor Presidente do Congresso Nacional, Senador Antônio Carlos Magalhães, Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Michel Temer, Senhor Vice-Presidente da República, Dr. Marco Maciel, Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro José Celso de Mello Filho, senhores embaixadores, senhores senadores, deputados, ministros de Estado, governadores, eminências, senhoras, senhores. Compareço perante o Congresso Nacional para receber pela segunda vez a mais alta distinção a que um homem público possa aspirar. Agradeço aos milhões de brasileiras e brasileiros, aos jovens e aos idosos, aos que moram nas cidades, assim como nos campos, que com o voto sufragaram as ideias que temos defendido e as mudanças que estamos empreendendo. Sei da responsabilidade que assumo. Ao concederem ao Presidente da República a possibilidade de um novo mandato, o Congresso primeiro, o povo brasileiro depois, credenciaram-se para exigir mais do que qualquer outro presidente antes. Empenharei toda a minha capacidade e dedicação para corresponder à expectativa da nação brasileira. Estou pronto para a nova jornada. Sinto-me renovado pelo apoio generoso do povo brasileiro. Tenho mais experiência, pelo muito que pude aprender, tanto dos acertos quanto dos erros do meu primeiro mandato. Nos últimos anos, o Brasil renovou sua fisionomia, com a construção de estradas de relevância estratégica, 4 hidrovias, um sem número de portos e aeroportos, promoveu um salto na produção de energia e uma revolução nas telecomunicações. Mudou muito. Mas quando falo em mudança, penso em algo mais profundo, abrangente e capilar, que toca o cotidiano de cada um dos brasileiros e melhora suas vidas. Milhões puderam alimentar melhor seus filhos e dar-se conta de que onde há democracia, estabilidade na economia e seriedade de governo, não há razão de ser para o flagelo da fome. Milhares tiveram acesso a bens que antes estavam reservados a uma pequena elite que sempre pôde tudo. Milhares realizaram a aspiração tão antiga quanto legítima de comprar a casa própria ou morar com mais conforto. Outros perceberam que a ação solidária dos governos e das prefeituras, de pais e de mestres, está promovendo uma transformação profunda nas escolas e uma esperança fundada de melhor qualidade de ensino. É a professora das áreas pobres do Brasil que ganha mais e tem a oportunidade de reciclar-se. É o livro que chega a tempo, ou a merenda que é mais nutritiva. É a evasão que diminui, enquanto a matrícula no segundo grau aumenta. Na saúde, o pesadelo de todos os brasileiros, mais recursos, melhor gerenciamento, mais atenção à saúde da família e um combate obstinado à fraude estão mostrando o caminho que levará no futuro a um efetivo atendimento universal, gratuito e de qualidade, como prescreve a Constituição, mas que poucos países, mesmo entre os mais desenvolvidos, conseguiram assegurar. E assim ocorrem mudanças em várias outras áreas sociais. Não obstante todas essas transformações, muitos ainda resistem em enxergar o Brasil novo que está brotando sob nossos olhos. Relutam a reconhecer que estamos avançando, competindo e nos adaptando aos novos tempos em vários planos: o da globalização, o da reestruturação do Estado, o da revitalização da cultura. Essas mudanças dão confiança de que a geração do real será diferente. Nossos filhos e netos terão mais e melhores oportunidades na vida. E tudo começou com a nova moeda. O real foi um grande divisor de águas. Antes era a inflação e a concentração de renda. Depois foi a estabilidade, com o início da distribuição de renda. O brasileiro pôde prever o fim do mês, planejar o ano seguinte e colocar sobre a mesa
a agenda das suas verdadeiras necessidades. Restaurou-se a confiança para poupar e investir. O Estado começou a ser transformado para tornar-se mais eficiente, evitar o desperdício e prestar serviços de melhor qualidade à população. Deixa de ser o Estado faz de conta que faz tudo, mas continua a ser um instrumento fundamental para garantir serviços para a população mais pobre, gerar as condições para o aumento da produção e assegurar os direitos básicos de todos. O Brasil voltou a ser respeitado no exterior. Os investimentos estrangeiros multiplicaram-se, gerando novos horizontes para os brasileiros. Também no plano externo, o Brasil colhe os frutos da democracia, da estabilidade econômica e de uma renovada confiança no potencial de nosso mercado. O país torna-se mais relevante para o mundo. Ao mesmo tempo, o mundo se torna mais relevante para o bem-estar dos brasileiros. Em um sistema internacional onde aumenta a interdependência, é inevitável que sejamos afetados por eventos originados em outras regiões do mundo, mesmo as mais longínquas. Os problemas dos outros tornam-se também nossos. Da mesma forma, nossos problemas passam a afetar mais diretamente outros países. Mais do que nunca, é necessário que o Brasil saiba identificar os seus interesses nacionais e falar com firmeza para defendê-los nos fóruns internacionais. O interesse nacional hoje não se coaduna com o isolamento. Afirmamos nossa soberania pela participação e pela integração, não pelo distanciamento. É o que estamos fazendo no Mercosul, dimensão prioritária e irreversível de nossa diplomacia. É o que estamos realizando com a criação de um espaço integrado de paz, democracia e prosperidade compartilhada na América do Sul. É o que se reflete em nossa visão da integração hemisférica e de laços mais sólidos com a União Europeia, a Rússia, a China e o Japão, sem detrimento para os nossos vínculos históricos com a África. O Brasil está, assim, consolidando uma inserção ativa e soberana no sistema internacional. Senhores membros do Congresso Nacional, nos últimos anos, se é verdade que muito foi feito, ainda resta muito por fazer. Nossos desafios continuam imensos, mas estamos em melhores condições para enfrentá-los. Preparamos o terreno, plantamos a semente. Daqui para frente, a nossa tarefa é dupla: preservar as realizações e partir para novas conquistas. A continuidade delas é indispensável, pois a esperança do povo é como a do semeador, na frase de Gilberto Amado: ao lançar a semente sem ver crescer a planta no solo árido, o braço do semeador se fatiga. Estamos fazendo um acerto de contas com o passado e, ao mesmo tempo, tratando de impedir que a prosperidade que resulta da ampliação dos fluxos de capitais, conhecimentos e tecnologia venha contaminada pelo vírus da exclusão. Reunimos hoje as condições para construir um Brasil efetivamente solidário e mais justo. O objetivo central do governo que ora se inicia será o de radicalizar a democracia, democratizar o mercado, aumentando a competição e promover mais ampla oportunidade para todos os brasileiros. Isso requer determinação política e crescimento econômico continuado. Senhores congressistas, 83 milhões de eleitores compareceram às urnas nas últimas eleições. O povo brasileiro deu uma demonstração inequívoca, sem precedente por sua dimensão, de crença na democracia. O país desfruta de plena liberdade de opinião e de imprensa, do que muito nos orgulhamos. O direito de manifestar o pensamento e de crítica é fundamental para a vitalidade democrática, mas precisamos avançar mais. Queremos aprofundar a parceria com a sociedade. Faz pouco tempo, o que entre nós se chamava de opinião pública era apenas o eco das reivindicações dos setores privilegiados da sociedade que sabem fazer ruído na defesa dos seus interesses. Hoje, a opinião pública expandiu-se e incorpora sindicatos de trabalhadores, igrejas, movimentos sociais e as chamadas organizações
não governamentais. Mas ainda existe uma maioria silenciosa que não se faz ouvir. As medidas de política social do governo buscam atender a esta maioria, mesmo, se for o caso, contra os ruídos dos que se escudam nos mais pobres para defender seus privilégios. A sociedade civil assume com mais eficiência e menor custo funções que antes eram privativas do setor público, e o Estado se fortalece ao articular-se com ela. A vertebração da sociedade, em sintonia com a descentralização das políticas públicas, cria condições para que os serviços do Estado cheguem efetivamente aos que mais precisam e não, como sempre foi, aos que mais têm, porque sempre detiveram os instrumentos de pressão para reivindicar mais. No Brasil, por muito tempo, o Estado como organização esteve à frente da sociedade. Hoje, ao contrário, é a sociedade que, via de regra, caminha à frente do Estado. Nossos partidos, que desde o Império eram instituições do Estado mais do que da sociedade, precisam modificar-se para serem agora instituições da sociedade. Só assim se revitalizarão e poderão estar em sintonia com a sociedade, evitando a crise da representação política que graça no mundo atual. A democracia que queremos é a do diálogo plural, dentro do respeito à diferença, à crítica e à alternância no poder. Mas o corolário da crítica é a proposta alternativa e construtiva. Não me intitulo senhor de um caminho único. Estou pronto a discutir e a retificar o rumo, sempre que me convençam de que é a alternativa melhor para o país. Alegro-me de que o diálogo com a oposição já se tenha iniciado. Sei que temos divergências em vários campos, mas sei também que há temas e ações que estão acima das diferenças partidárias. O diálogo contribui para identificar veredas novas, enriquece a democracia e fortalece o país. O fundamental nas democracias, entretanto, é o apoio da maioria. Este apoio recebi nas urnas pelo voto popular e dos partidos. A maioria dos representantes eleitos pelo povo pertence aos partidos com os quais formei o governo. Eles certamente apoiarão no Congresso as medidas necessárias à implantação das políticas que defendo e que foram aprovadas pelos eleitores. Completaremos assim as reformas. Não só a previdenciária e a administrativa, mas a tributária, a política e a judiciária. Confio nesta casa, expressão maior da soberania popular, à qual me orgulho de ter pertencido. O Congresso deu expressiva contribuição às transformações do país nos últimos 4 anos. Homenageio a todos os seus membros que tanto valorizo na pessoa de um de seus mais precoces e maiores líderes, o meu inesquecível amigo Luiz Eduardo Magalhães, que ao nos deixar no ano passado, nos legou o exemplo de sua competência, visão e amor ao país. Não há democracia onde subsiste a violência, onde ainda são desrespeitados os direitos básicos das crianças e das mulheres, dos negros e dos índios. Avançamos nessa área, é inegável, mas temos que fazer mais. O desafio está em transformar os valores e as normas em práticas cotidianas. A Secretaria dos Direitos Humanos foi fortalecida institucionalmente para melhor cumprir sua missão. A sociedade será convidada a participar mais diretamente da execução e controle das políticas. Senhores congressistas, não fui eleito para ser o gerente da crise. Fui escolhido pelo povo para superá-la e para cumprir minhas promessas de campanha, para continuar a construir uma economia estável, moderna, aberta e competitiva, para prosseguir com firmeza na privatização, para apoiar os que produzem e geram empregos e, assim, recolocar o país na trajetória de um crescimento sustentado, sustentável e com melhor distribuição de riqueza entre os brasileiros.
Nesses últimos 4 anos, enfrentamos um quadro internacional adverso. A economia brasileira sofreu o abalo de 3 crises internacionais de graves proporções. Ainda vivemos os reflexos negativos do colapso da moeda russa. Nossa economia enfrenta o pesado ônus de elevadas taxas de juros que arrefeceram o crescimento e diminuíram o emprego. O Brasil continuará a desempenhar papel ativo na revisão da arquitetura do sistema financeiro internacional. Não podemos aceitar que aplicações especulativas, por não estarem submetidas a qualquer tipo de supervisão ou ordenamento, desarticulem o processo produtivo e constituam uma ameaça recorrente às economias nacionais. Mas também é forçoso reconhecer que temos as nossas vulnerabilidades e, entre elas, o déficit público. Gastamos mais do que arrecadamos. Enquanto não equilibrarmos nossas contas, a cada turbulência da economia internacional, pagaremos, como temos pago, preço elevado. Assim como não hesitei em tomar as medidas necessárias para defender o real, não hesitarei em fazer o que for preciso para pôr fim ao tormento do déficit público. É melhor o remédio amargo que cura a doença do que a febre crônica que debilita as forças e compromete a saúde do organismo. Não tenham dúvida, senhores, marcharei com determinação para obter do Congresso o ajuste fiscal e para livrarmos o Brasil da armadilha dos juros altos que aguilhou o nosso ímpeto de crescimento econômico. A reforma da Previdência, embora incompleta, abre perspectivas melhores para o equilíbrio das contas públicas. Vamos prosseguir com ela, eliminando privilégios e assegurando a continuidade dos benefícios em favor dos que realmente necessitam. Preocupa-me o desemprego. Como acontece ao início de cada ano, a taxa de desemprego poderá elevar-se. Por ser passageiro, o quadro não é menos doloroso para quem perde o seu emprego. Os ministros que em poucos minutos tomarão posse em seus cargos receberão do Presidente da República uma orientação precisa: concentrar a competência de suas equipes e os recursos de suas pastas nos projetos que abram novas oportunidades de trabalho e de renda, especialmente para os jovens, na extensão do crédito à pequena empresa, nos programas de qualificação do trabalhador e na assistência ao desempregado. Tudo que o governo puder fazer na área do emprego será feito. Tenho a convicção de que o Brasil sairá fortalecido da crise. As políticas que estamos adotando corrigirão o desequilíbrio das nossas contas. O país terá credibilidade ainda maior e será um mercado mais atraente para os investimentos, tanto internos quanto externos, que gerarão crescimento e empregos. Tomo de empréstimo a Joaquim Nabuco frase lapidar que expressa meu sentimento diante dessa conjuntura desfavorável. Diz Nabuco: a vida não é senão a posse do futuro pela confiança, e em política, pela certeza do triunfo, digo eu, interrompido. Senhores congressistas, de pouco vale ao país ser a 8ª economia mundial se continuarmos entre os primeiros na desigualdade, e esse quadro tem de ser revertido. Estamos combatendo a desigualdade com a estabilidade da economia e com a melhoria da qualidade da educação pública, de modo a proporcionar aos desfavorecidos a oportunidade que nunca tiveram. Nossas políticas públicas em educação, saúde, habitação, saneamento, reforma agrária melhoraram. Os indicadores em cada uma dessas áreas comprovam o progresso alcançado. Antes, os serviços públicos estavam direcionados aos que mais possuíam. Agora, os serviços e os créditos do governo estão dirigidos aos que mais precisam. Assim é na educação fundamental e na saúde. Assim começa a ocorrer também no crédito rural e nos financiamentos para as pequenas e médias empresas. E esta é uma revolução, a única suscetível de transformar a fisionomia social do país e aportar um golpe fatal à desigualdade que reproduzimos desde as eras coloniais. Em breve, completaremos 500 anos. Este será um momento de reflexão sobre o que realizamos, o que somos e o que queremos ser. Temos muito para nos orgulhar do Brasil e dos brasileiros. Um país que venceu o autoritarismo e implantou a democracia. Em seguida, domou a inflação e está construindo a estabilidade. E tem agora pela frente o desafio de edificar uma sociedade mais igualitária. Esta é a minha visão do país para o século XXI.
Estou certo que é também o projeto de todos os brasileiros que vivem com indignação os graus de desigualdade que ainda subsistem entre nós. Não há milagres nesta área. O caminho é conhecido e será percorrido com persistência. O rumo está certo, as políticas são coerentes, já começaram a dar resultados, serão reforçadas, retificadas quando necessárias. Senhores membros do Congresso Nacional, pertenço a uma geração que desde cedo sonhou com a reforma social em nosso país. Ansiava por participar dela. Foi ativa na universidade, tanto nas salas de aula como nas ruas. Lutou contra o arbítrio. Com a redemocratização, viu renascer as esperanças de mudar o país. Com a estabilidade da economia, percebeu que recuperamos os instrumentos para edificar um Brasil melhor. A vontade nunca faltou. E ela continua firme. O Brasil espera com impaciência por uma nação mais justa. Esta é a esperança que leio nos olhos dos milhares de brasileiras e brasileiros que encontro em minhas andanças pelo país. Estas são as vozes que ouço nas ruas. Esta foi a missão que recebi das urnas. Esta foi a mensagem enviada por um dos amigos mais queridos, Sérgio Mota, companheiro de uma vida de lutas, quando disse: não se pequene, cumpra seu destino histórico, coordene as transformações do país. Eu assim farei. Muito obrigado.